Conferência Online de Paz 2020 tem o apoio de Brasília Kids, Mundo em Cores, Metrópole Shopping, Shopping Pier 21, Clube Montreal, Pizza César, Escola da Parentalidade, Revista Meu Bebê, Clube do Papai. Sejam muito bem-vindos à primeira conferência online de paz, né? Nesse ano de 2020, que o Brasil e o mundo enfrentam uma pandemia, né, na área da saúde por conta do coronavírus. A gente reuniu pais no Brasil inteiro, né, pais criadores de conteúdo, especialistas em diversas áreas, para poder falar sobre temas relacionados à família, né, a saúde, segurança, educação. E nesse painel aqui, eu tenho a grata alegria, né, de dividir a tela com o Bruno Bonifácio, né, que é do Adotei Meus Pais, e o Erasmo Coelho, que é o Pai por Adoção. Antes da gente começar esse papo aqui com eles, tá bom? Que é um papo muito importante, que faz parte do cotidiano de várias famílias no Brasil inteiro. Eu gostaria de dividir com vocês que estão nos acompanhando, tá bom? Um clipe muito especial do nosso amigo Marcelo Correia, que foi veiculado no Dia dos Pais, que reuniu pais, colegas que fazem parte da rede de pais. Então, vou dividir com vocês e aí a gente volta para começar o nosso bate-papo aqui sobre adoção. Confia aí. Os muros são as portas dessa casa, o sol só nos visita de manhã. Agora todos juntos todo dia, tentando manter nossa mente sã. O que era medo virou fantasia, de um bichinho temos que nos esconder. E como tudo tem um lado bom na vida, terei mais tempo junto com você. Farei valer então um par de chinelos e uma bola, a gente faz um gol. As tampinhas de garrafa viram pescaria, a folha amassada vira um avião de papel. Com giz de cera a gente desenha o céu. Estou aqui presente pra você, bem do jeito certo de se ver, sendo simplesmente o que eu nasci pra ser. E vou viver esse amor eterno. E de repente aquela agonia deu lugar a algo melhor para ficar. Um mini-herói que tem o poder da alegria, enche de luz qualquer lugar que a gente está. Com você também ganhei alguns poderes, o maior foi o da imaginação. Entendi depois de ler seus olhares, que estar presente é minha maior missão. Vamos brincar então, lençol e cadeira são cabana para se montar. Se não há parque, o sofá é nosso pula-pula. Se não há praia, monta banheira, a gente imita o mar. Na brincadeira a gente vai para qualquer lugar. Estou aqui presente pra você, jeito certo de se ver, sendo simplesmente o que eu nasci pra ser. E vou viver esse amor, vou viver esse amor, vou viver esse amor eterno.
Dá tchau, pessoal. Tchau. Beijo, pessoal. Assim, beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Aí. Coisa linda demais, né, gente? Não tem como não se emocionar com uma música dessa, a participação dos pais. Isso só nos faz ser motivados a valorizar mais a família. E esse tema da adoção é um tema importante para a gente trazer dentro dessa conferência de pais, né? Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, né, existem quase 34 mil crianças e adolescentes em casas de acolhimento, né? Esse é um dado de 2020, em instituições públicas em todo o Brasil. E dessa quantidade, dos 34 mil, 5 mil estão aptas para serem adotadas. E, em contrapartida, 36.437 pessoas estão interessadas na adoção. É um número que não bate, né? Aí são várias coisas que a gente pode levantar aqui para discussão. Mas eu queria primeiro, antes da gente entrar nessa questão de burocracia, os critérios de avaliação, né? Por que a adoção ainda é um tabu no Brasil? Eu queria que os nossos convidados, né, se apresentassem, né? Eu sei que o Erasmo é o pai do Gu, e eu sei que o Bruno é o pai do Samuel e do Davi. Então, por ordem, eu vou pedir para o Bruno se apresentar aos nossos convidados primeiro. Por gentileza, Bruno. Não estou conseguindo ouvir aqui. Opa, agora sim. Boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui para falar com vocês sobre esse tema tão maravilhoso. Um convite muito especial que o Wesley me fez com toda a equipe. E falar sobre adoção realmente é um desafio, né? Ainda mais nesse período que nós estamos vivendo aí de clausura praticamente, né? Costumo dizer que um pai sempre tenta se apoiar no outro para que a gente consiga se ajudar também. Então, acho que o tema veio bem a calhar. Como o Wesley falou, tem muita criança, muitos jovens aí precisando de uma visão paterna, precisando deste apoio, precisando também viver esses relacionamentos para se desenvolver, e a gente sabe que é muito importante. Então, um convite é muito especial hoje, e agradeço muito. Erasmo, por gentileza, se apresente aí para os nossos convidados. Quem é o Erasmo? Né? Por gentileza. Boa noite a todos, boa noite, Esdras, boa noite, Bruno, boa noite a todos que estão aqui presentes. Eu sou Erasmo Coelho, eu sou um professor, sou um pedagogo e sou o pai do Gu, como já foi falado, né? Eu vou iniciar dizendo que meu sonho sempre foi ser pai, independente de pensar em ter relacionamento ou não. Como até hoje não consegui um relacionamento, eu parti para ser pai, independente de qualquer coisa. E aqui estou, entendeu? Muito obrigado. Quero agradecer a Luciana, porque foi através da Luciana que eu cheguei ao Esdras, né? A Luciana que eu conheço a Luciana já há um tempo, e eu cheguei até ao Esdras. Obrigado pelo convite. Estar aqui falando sobre esse tema tão importante, como o Bruno já disse, que é um tema que muitas pessoas falam sobre, mas elas não conhecem realmente o que é adoção, né? Então, assim, estamos Perfeito. Aqui para tentar abrir um pouquinho os pensamentos, né? Perfeito. O tema desse painel que nós sugerimos, né, adotado e adotei, para as pessoas, para os nossos convidados entenderem, né, parte do pressuposto de que o Bruno, né, hoje pai de 2, né, ele passou por um processo de adoção, e o Erasmo, né, adotou alguém. Então a gente, durante esses minutos que vão se passar aí, nós vamos falar sobre as experiências dos dois lados, tá bom? Eu gostaria de ouvir primeiro, antes de ouvir o Bruno, fazer um breve apontamento, né? Porque as pessoas, pelo menos das que eu já conversei, e um pouco que eu estudei sobre adoção, e eu entendo que eu preciso estudar ainda mais sobre o assunto, porque eu julgo ser importante para o meu conhecimento, né, para poder dividir, inclusive, com as pessoas que nos acompanham nas redes sociais e nas palestras, né. É importante a gente ter conhecimento sobre aquilo que a gente fala, né. Mas ainda existe um tabu muito, muito grande nas famílias, né. Quando você fala fulano ali foi adotado.
aí geram aqueles questionamentos. Mas não sabe de onde veio o pai, ou de onde veio, não sabe, foi abandonado na porta deixou abandonado na porta de algum lugar, ou os pais eram drogados, ou como é que foi isso daí? Não sabe a origem, será que era filho de marginal? Então, a gente, infelizmente, vive numa sociedade ainda, né, que é cheia de preconceitos. Como é que a gente pode desconstruir isso? Essa é uma pergunta que eu já vou fazer aqui para vocês dois, antes de adentrar na experiência que vocês construíram, tanto de ser adotado quanto da adoção, mas é uma pergunta que eu vou fazer já para vocês dois. Como a gente pode desconstruir o preconceito das famílias tradicionais quando a gente fala que naquela família tem um filho que foi adotado? Né? Qual a forma de abordagem que a gente pode falar com alguém? Naquela família alguém foi adotado. Ixi, será que vai se dar bem? Ixi, quando o fulano chegar na adolescência, pode se preparar que o pau vai comer lá, porque a genética dele, dos pais, ninguém sabe como é que é, né? Então, vou pedir para o Bruno começar respondendo. Eu vou sempre seguir essa ordem, por questões pragmáticas, de ordem alfabética, tá bom? Como é que a gente pode desconstruir isso daí, Bruno? Primeiro a gente precisa entender uma coisa muito importante, e acho que essa reunião, essa conferência veio a calhar muito bem. A gente tem uma dificuldade muito dura de que a biologia se sobreponha ao dia a dia, ao afeto, ao amor, às experiências. O que eu quero dizer com isso? As pessoas acham que porque o filho delas carrega a biologia delas, eles são melhores. Então, quando vem uma criança adotada, quando é um pai por adoção solo, ou um pai que decidiu adotar, as pessoas têm dificuldade de associar como que aquele pai, né, vai conseguir ajudar aquela criança, sendo que aquela criança não carrega as características dele, não carrega a biologia dele, não carrega o sangue dele, vamos dizer assim. Só que esta construção de paternidade, né, eu sempre falo isso, bato muito nessa tecla, ser genitor e ser pai são coisas totalmente distintas, né? Um cachorro, ele consegue fazer um cachorrinho, mas isso não significa que ele é pai, porque o que te define pai são os cuidados, a preocupação, são os valores que você passa para o seu filho. Então, quando a gente traz isso para adoção, fica muito difícil das pessoas entenderem que a construção de paternidade que o pai vai ter, ela é igual. Claro, vão ter algumas dificuldades, talvez, de relacionamento, a criança vai querer buscar um pouco da história dela, mas esse vínculo pai e filho, ele vai acontecer de uma forma normal, como aconteceria em qualquer família, né? Então, acho que, como a gente pode quebrar esse tabu, a gente tem que parar um minuto e pensar, como eu educo meu filho? O meu filho, ele me respeita por quê? Porque ele carrega a minha biologia, ou porque eu passo uma mensagem de pai para ele, eu passo valores para ele? Quando ele rala o joelho, eu vou lá e cuido, né? Então, eu acho que eu tenho muito essa crença de que o que me define pai não é simplesmente ter gerado essa Samuel da vida, mas é ir lá cuidar dele, trocar fralda, tá doente, buscar remédio, fazer lição junto, enfim, todas essas coisas que envolvem realmente a paternidade. Então, é um movimento de reflexão que as pessoas têm que fazer, né? E eu acho que isso ajuda muito a quebrar esse tabu. Erasmo, sua contribuição. Então, eu creio assim, a história da adoção no Brasil, ela vem de uma questão muito, muito cruel, na questão de que os senhores, né, desde o Brasil colônia, quando uma criança ia para o casarão, vamos dizer assim, aquela criança, ela era tida como uma criança que faria parte da família, mas ela não teria direitos como aquela criança. Então, assim, desde lá até hoje, quando se fala em adoção, remete na mente das pessoas que você está fazendo um bem, você é um ser muito superior que está fazendo um bem a alguém, mas isso não quer dizer nada. Para mim, adoção é entrega e é escolha de ter um filho por uma via diferente daquela que a gente está acostumado a ver. Eu nasci biologicamente do meu pai e da minha mãe. O meu filho não nasceu biologicamente não é meu filho biológico, mas ele nasceu para mim, ele é meu filho, porque, como o Bruno já disse, eu estou passando para ele informações, mensagens, aquilo que os genitores dele deixou de fazer, né? Uhum. Então, assim,
A adoção está para além de qualquer pensamento de caridade ou de fazer uma ação, né, uma ação boa. Não, é uma outra forma de ser pai ou mãe, né? No meu caso, de ser pai solo, porque, como eu já falei, né, eu, como falei com vocês anteriormente, eu escolhi ser pai porque é independente de ter relacionamento. Então, assim, a adoção, a gente, enquanto pais adotivos e filhos adotivos, casais que adotam, precisam mesmo de sempre falar sobre, né, para poder tirar da cabeça dessas pessoas que um filho adotivo, ele vai trazer, ele vai, quando ele crescer, ele vai fazer alguma coisa contra você, né? Se não fosse assim, um filho biológico não fazia atrocidades por aí, como a gente vê, né, nos jornais, etc. E tal. Então, partindo desse pensamento, você está dizendo, ou a gente está entendendo que essa agressividade de um filho independe, né, se é biológico ou não, depende da construção do relacionamento que está sendo feito, né? Exatamente. Isso é independente se ele foi adotado ou não. Exatamente. Porque se a gente for estudar sobre a teoria biológica e a ecologia, né, sobre a ecologia, a bioecologia do desenvolvimento humano, você vai ver que uma parte é biológica, a outra é o meio que contribui para que o ser humano se desenvolva. Então, não é o que passa dentro das minhas veias que vai determinar o que alguém vai ser, né? Perfeito. Eu queria ouvir do Bruno, né, a experiência. Hoje ele é um pai de família, né, construiu família, tudo. Mas assim, Bruno, enquanto filho adotivo, né, da sua memória, quais eram as suas maiores dores? Ou como é que foi construído o relacionamento com seus pais ao ponto onde você teve um entendimento que era adotado, até que ponto isso interferiu, né, no seu relacionamento com os seus pais, como você absorveu isso? Isso eu queria entender e a gente ajudar as outras pessoas aqui a compreenderem essa parte. Depois a gente vai pro lado do Gui lá, enquanto pai. O Erasmo, claro. desculpa. Claro. Olha, para mim no começo foi muito tranquilo porque os meus pais, na verdade, eles sempre contaram a história da minha adoção desde o início. E isso é muito importante para a criança. Porque você cria um elo de confiança com a criança que é muito importante. A gente tem que lembrar que a maioria das crianças que vêm por adoção, né, no meu caso eu fui adotado com 5 meses, foi uma adoção bem rápida até, mas a gente tem casos de crianças que são adotadas com 5, 10 anos. Então essas crianças já sofreram um desligamento biológico e elas têm uma insegurança em confiar nas pessoas muito grande. Então quando você expõe claramente para uma criança desde pequena de que você não é pai ou mãe biológica dela, mas que você a ama, que você a acolheu e que você a escolheu, isso cria um elo de confiança muito grande, muito forte, né? A construção, ela foi se dando conforme a minha maturidade mesmo. Então, os meus pais sempre contaram a minha história, e desde pequenininho eu fui escutando a história e fui construindo essa ideia na minha cabeça. O meu relacionamento específico com meu pai, ele foi um pouco mais complicado que com a minha mãe. Porque eu sou preto, né? E o meu pai é branco. Então eu tinha uma dificuldade em buscar referências minhas no meu pai. E essa construção, sim, foi muito difícil, né? Porque eu tenho cabelo crespo, mas meu pai tem o cabelo liso. Então, às vezes, eu queria arrumar o cabelo com meu pai para me sentir aceito também. Né? Eu queria vestir as roupas que meu pai vestia ou fazer as coisas que ele fazia para que ele me aceitasse, né? Não que isso era necessário, eu não queria nada disso, mas na minha cabeça eu tinha essa dificuldade. Então meu pai foi conversando comigo, meu pai me levava muito para pescar também, nós passamos ótimos momentos, assim, eu e ele, né? Minha mãe percebeu que precisava dessa necessidade de eu estar mais com meu pai, para a construção desse vínculo, né? E o meu pai foi explicando que para ele, se eu fosse preto, branco, azul, roxo, não fazia a menor diferença, porque o que ele queria era me amar, né? Ele queria ter além de ser pai, um amigo, né? Para construir os valores, para passar os momentos. Então, a construção foi se dando conforme a minha maturidade. Então, quando eu cheguei ali com uns 15, 16 anos, nossa, eu e meu pai, a gente já tinha um relacionamento muito melhor, né? Porque eu também consegui entender um pouco mais as dificuldades que meu pai também tinha, né?
referente ao tema, porque é desgastante um pouco para o pai, realmente. Né? Diferente da paternidade biológica, onde, por exemplo, a mulher fica grávida e ela tem as características dela, né? Tem o enjoo e tal. Na adoção isso não acontece, porque tanto o pai quanto a mãe, eles dividem muitas atividades. Né? Então, essa construção foi se dando gradualmente conforme eu fui crescendo. E foi super natural, assim, não teve eu nunca tive aquele dia da revelação, né, que a gente fala na adoção. Então, isso foi, assim, muito bom para mim mesmo. Desculpa, você não teve o dia do dia da revelação, que a gente chama, que é aquele dia que a gente senta com a criança e realmente conta, olha, você não é o nosso filho, você foi adotado e tal. Então, eu não tive esse dia, não tive esse marco, vamos dizer assim. E aí, isso é importante por quê? Porque quando você expõe, vamos dizer assim, a sua fraqueza, a sua debilidade para o seu filho, pô, tu vira um herói, entendeu? Porque em quem mais eu vou confiar? Olha o que o cara tá me falando, o cara tá abrindo o jogo comigo, eu tenho que confiar nesse cara, entendeu? Então essa construção foi gradual. Entendi. Mas em dado momento na sua vida você chegou a ter curiosidade sobre os pais biológicos, ou você foi suprido de tal maneira pelos pais, né, que te adotaram, que você compreendeu o processo, sabe como foi feito e perdoou pelo que aconteceu, porque eu já vi texto seu sobre perdão, e vamos seguir em frente, né? Sim, isso aconteceu, mas chegou um momento em que eu comecei a trabalhar com 16 anos, que eu comecei a ver muita criança de rua no centro aqui de São Paulo, e me levantou alguns questionamentos, né? Não que eu quisesse buscar os meus pais por uma necessidade emocional banal, mas eu me preocupava em saber se eu não tinha outros irmãos, outras pessoas que precisavam da minha ajuda, que não tiveram oportunidade de ter a família que eu tive, os apoios que eu tive, os alicerces que eu tive. Então, sim, eu quero os pais ir atrás da minha mãe, né, porque eu realmente não sei quem é meu pai, eu não tenho registro nenhum do meu pai, não faço ideia de como ele seja, mas a minha mãe, sim, eu tenho o endereço, eu fui até tenho o endereço, o telefone dela. Quando chegou meu pai me levou até lá, né, tive uma conversa com os meus pais, eles me apoiaram nessa decisão, viram que era algo necessário para eu fechar essa construção, e quando chegou para bater na porta da minha mãe, eu parei e pensei, falei, cara, esta mulher aqui é a minha mãe, porque ela me deu o dom da vida. Sem ela não estava aqui. Mas a minha mãe e o meu pai estão em casa, né? Que foram as pessoas que ficaram acordadas e todo aquele esforço. Então, aquilo para mim supriu, fechou muito bem ali os meus questionamentos. Obrigado, Bruno. Agora eu quero ouvir do Erasmo, né? Como é que ele tá construindo? Porque a gente absorveu do Bruno aqui a experiência de um filho que, com 5 meses, né, Erasmo, já foi adotado. Você já adotou um menino com 11 anos já, o Gu, né? Como é que você está construindo a relação com ele, o diálogo com ele, né? Quais são, da parte do Gu, né, os questionamentos dele, né, o histórico dele, se ele tem esse lance que o Bruno falou do dia da revelação, ou ele é consciente de tudo o que acontece com ele. Se você puder dar para a gente agora um histórico da sua parte, é importante para a gente fazer esse contraste, né, porque o seu filho ele já está numa pré-adolescência, né? Sim, a história do Bruno, ele chegou, né, para os pais pequeno, né, bem bebezinho. O meu já chegou para mim com 11 anos de idade, né? O meu tem a questão de não... Assim, o meu já chegou sabendo que eu sou um pai do coração, que eu não tive que sentar com ele necessariamente para falar nada sobre né, dizer que ele é filho, né, adotivo, porque ele já veio sabendo disso. Ele me escolheu, né? Eu sempre digo assim que quando a gente foi fazer a primeira videochamada, na segunda semana ele me chamou de pai, na segunda semana ele me chamou de pai. Então, assim, ele me escolheu antes de eu escolhê-lo, né? Eu até tinha medo dele... Oi. Deixa eu te interromper, porque a gente precisa explicar para as pessoas que o Erasmo fez um processo de adoção por busca ativa. Então, por gentileza, explica para as pessoas como é que é esse processo, né? Então, vou voltar aqui. Então, eu entrei com o processo de adoção e isso foi em 2019 e levei 5 meses para ser habilitado e levei mais 5 meses para encontrar o meu filho. Eu encontrei meu filho
numa busca de WhatsApp, numa busca ativa de um grupo de WhatsApp, em que ele estava lá com algumas informações da criança, né, dizendo qual a idade, como era, uma foto, dizendo algumas informações lá. Então eu fui, olhei para ele, vi o sorriso dele e entrei em contato com a cegonha para que pudesse fazer a vinculação, né, fazer a ponte entre eu e o fórum. Então foi feito isso. Então, 2 dias depois de ter feito isso, o fórum entrou em contato comigo para que a gente para poder me passar o histórico dele e dizer como que se ia proceder a aproximação. E assim aconteceu. E na segunda semana que nós estávamos conversando, ele foi, na hora de despedir, ele falou assim para mim, tchau, pai. Então eu disse para ele assim, tchau, meu filho, né? Porque eu tinha que dizer, né? Então, ele é meu pai, eu sou o pai dele, então vamos lá. E assim, a nossa história foi muito interessante, assim. Quando eu ouvi as pessoas dizendo assim, ele parece que sempre foi meu filho. Realmente eu sinto isso, sabe? Realmente eu sinto que ele é o meu filho desde quando a gente se encontrou. É uma coisa assim, a gente se diverte muito. Tem horas que eu tenho que pegar no pé, né? Ele até fala assim para mim. Um dia desses ele virou para mim e falou assim, pai, você é muito legal, muito bonito, mas você é muito bravo. Entendeu? Enfim. Mas aí, enfim. Aí eu fui, como a gente está construindo isso? Ele já chegou sabendo de tudo, né? Às vezes ele comenta sobre a genitora, às vezes ele comenta sobre o padrasto, né? Enfim. Só que assim, nesses 3 meses, quase 4 que estamos juntos, eu já tenho uma segurança de que eu sou o pai dele, porque desde quando ele me chamou de pai, pela primeira vez, isso lá em março, nunca mais ele me chamou de Erasmo, entendeu? Eu sou pai. Qualquer pessoa que chega aqui, ele fala que eu sou o pai dele. E, enfim, isso para mim é muito. Ele falar sobre a vida dele passada, para mim é natural, porque eu sabia que quando eu fosse ser pai de uma criança por adoção, eu teria que enfrentar isso, né? Eu teria que aceitar toda essa história. Uhum. E se algum dia ele virar para mim e falar assim, eu quero voltar em São Paulo, porque eu sou do Rio, né? Ele é de São Paulo, eu quero voltar em São Paulo para encontrar, né, a minha mãe, enfim, o que for. Eu vou falar assim, eu vou com você se você quiser, entendeu? Eu vou, claro. Não tem nenhum problema em relação a isso, porque eu sei do meu lugar, sabe? Eu sei que eu já tenho o meu lugar. E nós estamos construindo essa relação assim de uma forma bem, bem bonita. Ele chegou para mim sem saber ler, com 11 anos de idade, ele não sabia ler. Eu estou estou alfabetizando ele. Ele tem algumas dificuldades, eu tenho sentado com ele, né? Eu sou pedagogo, psicopedagogo, então o que eu faço? Eu tenho uma certa facilidade em buscar alguns recursos para ele, né? Correto. Enfim, então ele já tem avançado bastante em relação ao aprendizado, já consegue ler algumas coisas, já consegue interpretar, e nós temos vivido esse momento assim bem, bem intenso enquanto pai e filho, né? Então pode falar. Pode concluir. Então, desculpa. É óbvio que, por exemplo, o Bruno, não sei como que o Bruno teve essa interação com o pai, quando o pai, por exemplo, no início, fazia as intervenções, por exemplo, você não pode isso, fazer aquilo. No início, eu digo para vocês que quando eu mostrei para ele que eu era o pai e ele era o filho, teve alguns contratempos, entendeu? Em que a gente chama de teste, né? Que são os testes ou enfrentamentos que o filho faz com o pai, que o biológico também faz, só que o pai biológico não vai pensar assim, ele está fazendo alguma coisa comigo, né? Uhum. Ele apenas fazendo aquilo mesmo, como o próprio Bruno falou, que ele fez algumas coisas para poder ver realmente se eu era o pai dele, para eu me colocar. Eu sentei com ele e falei assim, olha só, filho, eu sou pai, eu tenho meus deveres, os meus direitos. Você é filho, tem seus deveres e seus direitos. Nós temos que sentar. E uma coisa que eu fiz aqui sempre quando eu chamo a atenção dele, se eu pego muito pesado, eu peço desculpa para ele, dou um beijo, dou um abraço. E quando ele
e quando ele faz alguma malcriação, me responde, eu falo assim, você deve me pedir desculpa, me dar um beijo, me dar um abraço. E as coisas se resolvem, porque eu sou sozinho, né? Eu sou sozinho. Se eu não tiver esse mecanismo, não tem uma mulher, não tem ninguém para ajudar, entendeu? A fazer essa Mas deixa eu te falar aí. aqui. Então... Mas deixa eu te falar aqui, né? Como é que foi como é que é o passado do Gu, né? Para ele chegar com 11 anos e não ter sido alfabetizado, né? Esses 11 anos passados, ele morava em instituição, como é que era, né? Porque essas instituições não tinham suporte educacional para ir para a escola. Por que ele chegou para você, né, nesse estágio? Você sabe dizer? Então, eu vou fazer um resumo assim por cima. A questão assim foi de negligência mesmo, da parte né, da parte da genitora, enfim. Foi questão mesmo assim e por mais que fosse para a escola, ele precisava de apoio de família. Existem crianças que sem apoio da família conseguem avançar. Outras precisam do apoio da família, né? Então, foi assim, quando ele começou a se desenvolver, foi quando ele entrou para o abrigo, que aí ele começou a se alimentar corretamente, ele começou a não ficar na rua, foi quando ele passou a ter cuidados de higiene, etc e tal, né? Então, assim, como eu falei com vocês, o meio influencia muito mais do que o biológico, né? Se ele tivesse um meio que favorecesse ele a se desenvolver, então, por exemplo, assim, ele tem dificuldade, às vezes, em articular as palavras, mas isso foi porque quando ele era bebê, não teve todo aquele processo que uma mãe ou um pai faz com o bebê de brincar, etc, sabe? Então, assim, se passaram 11 anos com toda essa situação em que não tinha ninguém por ele, né? Então, as coisas foram indo. E ele começou a aprender melhor quando ele entrou no abrigo, que ele ficou no abrigo quase 2 anos. E aí, ele começou a se desenvolver. Obrigado por essa contribuição. O nosso painel aqui, né, assim como eu disse no começo, é mostrar a vivência de vocês dois, né? Tanto de um pai, né, que adotou, quanto de um filho que foi adotado e hoje tem uma família. E de alguma forma, como foi uma das minhas perguntas, de como é que a gente pode ajudar na sociedade a quebrar alguns tabus, né? Eu pergunto agora assim, para o Bruno, para você, Erasmo, como a paternidade de vocês, né, pode fazer a diferença por meio das redes sociais na vida das outras pessoas, das famílias, por exemplo, das famílias que não têm condições, de uma gestação, né? Que não pode ter, às vezes um dos dois não pode ter filho, a família quer ter filho, não pode ter filho, e se esbarra nesse tabu, nesse medo de adotar. O que a gente pode aconselhar, baseado na experiência de vocês dois, o Bruno, né, que já é adulto, casado, com filho, você que está com essa experiência agora da adoção do Gu, como vocês podem pegar essa experiência da paternidade de vocês e falar assim, galera, pode vir para cá, porque funciona, porque vai dar certo, porque tudo que vocês ouviram ao longo da vida, que foi construído, né, que gerou essa base de um pouco de preconceito, é um tabu que pode ser caído por terra, porque nós estamos aqui para provar para vocês que vale a pena, porque a base que sustenta a adoção é o amor e a construção do relacionamento, né? Como é que vocês estão construindo isso? Como é que vocês podem aprofundar nessa minha pergunta aí? Como é que vocês hoje podem pegar a paternidade de vocês e dizer para a sociedade que funciona a adoção? Legal. Vou dizer a experiência, assim, nas redes sociais, né, quando eu tento falar sobre adoção, quando eu tento explicar alguma coisa, eu conto muito coisas que aconteceram comigo, eu não falo muito da adoção em si. Eu acho que isso ajuda, de certa forma, também aos pais a quebrarem esse medo, né? Então eu conto as minhas experiências, mas eu acho que o que a gente pode trazer de fundamental aí é de pensar que nós, todos os pais, eu, você, todo mundo que está assistindo, adotou os filhos, né? As pessoas elas têm uma dificuldade
interessante quando eu falo isso. Às vezes eu vou dar alguma palestra, vou falar alguma coisa, eu falo assim, quem aqui é adotado? Aí 1, 2 levantam a mão assim, meio ressabiado. Eu falo, gente, todo mundo foi adotado. Do momento que você nasceu, o seu pai te adotou e você adotou seu pai, né? E a pessoa fala assim, não, mas eu sou filho biológico. Tudo bem, mas e o convívio? E as experiências que tem que adotar? E as dificuldades que tem que ser adotadas, que tem que ser superadas? Então, eu acho que a gente pode trazer muito da paternidade, não só eu, não só o Erasmo, mas todo pai tem que trazer, né, assim, esse contexto adotivo para que o próprio filho comece a fazer um trabalho de que a adoção não é o que, vamos dizer assim, a gente conhece hoje. Porque, por exemplo, eu realmente, o canal chama Adotei Meus Pais porque eu realmente tive que adotar os meus pais, né? Assim, na construção do dia a dia, nas dificuldades deles também, do jeito deles. Então, hoje, né, com os meus filhos, o Samuel tem 2 anos e 3 meses, o Davi, coitadinho, tem 3 meses só, não sabe o que está acontecendo, mas o Samuel, ele já entende mais, então eu tenho que adotar um dia que ele está elétrico, que ele quer brincar 3, 4 horas seguidas, né? Eu tenho que adotar que ele tem os horários dele de banho. Se eu não sigo a rotina da casa, às vezes, atrapalha ele também. Eu tenho que adotar que ele tem uma necessidade diferente do Davi, né? Ele já se expressa melhor, ele fala melhor e tal. O Davi, não, ele só chora e come, por enquanto, né? Então, a gente tem que trazer essa reflexão de que nós também fomos adotados. O nosso pai teve que adotar muita coisa nossa, na infância, na adolescência, né? Quantas vezes nosso pai teve que sentar e falar assim, pô, não vai por esse caminho que não vai ser legal, tal, não sei o quê, e a gente, não, eu já sei de tudo, né? Então, eu acho que essa palavra adoção, ela é até um pouco errada no nosso país. Quando a gente fala adoção, adotei, adotado, parece sempre menos, quando na verdade ela é mais, né? Então, eu acho que trazer essa reflexão da paternidade hoje que eu exerço, né, que eu também tento aprender com todos vocês e com outros amigos, é disso, de que eu tenho que adotar os meus filhos. Eu não consigo no meu filho algo que nem eu consigo cumprir às vezes, entende? Então, a gente vai se adotando, né? A gente vai adotando situações que nem a gente está vivendo agora com esse coronavírus, a gente vai adotando pessoas, né? Às vezes adota pessoas chatas, tem que adotar as pessoas chatas também. É assim, né? A gente vai adotando situações. Então, quando a gente começa a ver com esse olhar adotivo de que, pô, aquele cara foi adotado, pô, que legal, mas eu também fui adotado em algumas outras situações, eu acho que quebra um pouco esse tabu e deixa uma paternidade mais leve para os pais que estão nesse processo, né? Um dos grandes medos dos pais que vieram por adoção é de realmente vão conseguir ter esse relacionamento com o filho, né? Ficam preocupados, putz, porque eu não sei como é que é, e aí também vem os comentários chatos de tipo, a gente não sabe de onde que veio, não sabe como que veio, e eu sempre lembro para as pessoas que a Susana Richthofen teve de tudo na vida, teve os pais, teve todos os recursos, e a história acabou do jeito que acabou, né? Então, como o Erasmo falou, o ambiente, né, essa construção dia a dia, ela é muito importante. Então, eu tenho que falar também para o Samuel de que ele sim é adotado, não é porque ele nasceu biologicamente de mim, né? Eu conto a minha história para ele, conto a história da avó dele, conto a história dele, como nós estamos adotando ainda ele e como estamos adotando o Davi agora. Perfeito. Erasmo, como é que você está utilizando a sua paternidade, as suas redes sociais, para mostrar para as pessoas que a adoção é um ato de amor, não é um ato de favor, como você disse um pouco mais cedo aqui? Sim, então, eu também no meu Instagram, eu comento muito coisas que eu tenho vivido, né, coisas que eu tenho aprendido com o Gu, porque ele me ensina muito, enquanto pessoa, a ser mais paciente, como ele falou que eu sou meio bravo, sabe? Assim, eu sou meio bravo, mas assim, ser paciente. E levar para as pessoas. Levar para as pessoas, assim, eu não quero ser visto como ninguém que fez nada de bom, né, de nada, apenas eu mostro que é possível, sim, ser um pai solo, que é possível, sim, você exercer sua paternidade independente de ter alguém. É óbvio que, para mim, se torna um pouco mais difícil, né? Eu sou só, então eu preciso de pedir para tomar banho,
pôr roupa para lavar, eu preciso de fazer comida, eu preciso de ir ao mercado, eu preciso de fazer tudo. Então, sou eu para fazer tudo. Mas isso foi uma escolha, né? Uma escolha que eu fiz. Então, assim, a partir do momento em que você, né, que está assistindo essa conferência, ou depois vai assistir, enfim, é escolha. Você escolhe ser alguma coisa. Então, assim, eu escolhi ser pai. Você pai biológico, você pai adotivo, né? Enfim, vou fazer uma inseminação artificial, enfim, seja o que for, você vai escolher aquilo. E eu não vejo nenhuma diferença em relação à questão pai e filho. Não tem diferença, sabe? Eu fico analisando a minha relação com os meus pais, que são biológicos, e a minha relação com o meu filho. Eu não vejo diferença nos entrelaçados dos vínculos, sabe? Assim, da formação de vínculo, eu não vejo diferença. Então, assim, se você deseja ser um pai, uma mãe, um casal que deseja partir para a adoção como um meio de ter filhos, vai, mas não vai garantir também, assim como ninguém garantiria se você tivesse um filho biológico, que ele ia ser. Então, assim, eu acho que se você quer ser pai, você vai. Então, assim, eu sempre falei que, por mais que a adoção seja uma questão social, né? A adoção é uma questão social. Mas, assim, a gente não deve levar isso para a questão de fazer caridade ou coisas boas a ninguém. Você precisa de... Eu quero ser pai, eu podia arrumar um filho qualquer, assim, por aí. Mas eu não quis, sabe? Eu quis dar o meu amor para alguém que estivesse em algum lugar me esperando. Então, assim, quando eu posto alguma coisa no meu Instagram, falo sobre adoção, também são de vivências, e algumas pessoas, às vezes, até falam assim, poxa, que legal, você me ajudou nisso que eu postei, ou às vezes me chama no privado, enfim, conversa comigo, fala assim, mas quando eu posto alguma coisa, são de estalos que eu tenho, sabe? De estalos que eu tenho, que eu falo assim, que legal, isso aqui serviu para mim, eu vou escrever isso, eu vou postar lá no Instagram, que pode servir para alguém. Por exemplo, no Dia dos Pais, ele virou para mim, deitou na minha cama, aí virou, me deu os parabéns, tal, aí virou para mim e falou assim, pai, no Dia dos Pais, eu vou dar os parabéns para você. E no Dia das Mães, para quem que eu vou dar? Aí eu virei e falei assim, olha só, o que você sugere? Eu não falei nada de nada. Por exemplo, o que você sugere? Aí ele foi, parou, pensou, falou assim, tem minha avó e tem minha tia. Eu posso dar os parabéns do Dia das Mães para elas. Eu não sou seu filho do coração? Então, eu posso dar de todo o coração um feliz Dia das Mães para minha avó e para minha mãe, para minha irmã, né? Para minha tia. Então, assim, eu trato com ele sobre essa questão de adoção, assim, de forma muito natural. E eu tento, né? Às vezes, quando eu posto alguma coisa, também levar para as pessoas, que as pessoas também levem isso, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma... Desculpa te interromper. O nosso horário já está correndo aqui. Eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Teve uma preparação com seus familiares para a chegada do seu filho adotivo? Seus pais, assim, vou adotar, eu decidi ser pai solo, vou adotar, é a minha vontade. Teve uma preparação e como eles receberam, né? Como eles receberam a chegada do seu filho? Sim, eu sempre disse que eu queria ser... Eu sempre disse que um dia eu ia ter um filho por adoção, desde criança sem entender muita coisa. Eu fui crescendo com esse pensamento. E aí chegou o dado momento em que eu também eu estudei muito antes de adotar, sabe? Então, assim, eu li muito a respeito sobre história, sobre pessoas que já tinham feito, enfim. E quando eu tomei a decisão e falei para os meus pais que eu iria adotar, que eu iria, né, ter um filho por meio da adoção, eles, por mais que eles já ouvissem isso, eles ficaram meio preocupados, não porque eu iria adotar, e sim se eu daria conta sozinho de ser pai, né? Essa foi a preocupação deles. E o que eu fiz? Eu fui e teve alguma questão também em relação à idade que eles queriam... Minha mãe, né? Minha mãe virou e falou que tinha que ser um pouquinho mais novo. Mas eu fui e mostrei para ela o seguinte, eu mostrei para ela, conversei com ela, mostrei vídeos para ela, mostrei alguns depoimentos, enfim, de que
não é só um bebê que precisa de pai e mãe. Um adolescente também precisa de pai e mãe. Não é verdade? Perfeito. Então, fui construindo tudo isso com eles. Hoje mesmo a gente fez uma videochamada, né? Meu filho pegou o celular, ligou para minha mãe que eu queria falar um negócio com ela. Então, assim, eu não vejo nenhuma diferença no tratamento dela com meu filho, com os meus sobrinhos, entendeu? Então, assim, é de Deus mesmo, sabe? Assim, é um presente de Deus, assim como vocês têm os filhos de vocês, né? São presentes de Deus, ele é meu presente. E, assim, teve essa preparação na questão de mostrar para eles que era possível, sabe? E assim foi feito. Legal demais. Bruno, você recebe nas suas redes sociais muitos filhos, por acaso aparecem muitos filhos adotados querendo ouvir de você orientações de como lidar com os pais? Você recebe esse tipo de consultoria, vamos dizer assim? Recebo e até me preocupo, né? Porque o pessoal me chama muito no direct, principalmente os filhos, para perguntar: briguei com meu pai, e agora? Eu falei, cara, você brigou com teu pai, vai lá, pede desculpa, acabou, né? Ou o contrário também, os pais: puxa, eu briguei com meu filho, peguei um pouco pesado, pede perdão, vai lá, reconcilia, é assim mesmo, explica, tal, não sei o quê. Mas eu sempre tento deixar bem claro, assim, principalmente para os filhos que me procuram, também alguns agora começou um movimento muito bom agora, dos filhos abrirem canais para contar as suas histórias. E isso eu acho muito importante, esse depoimento. Mas eu deixo bem claro para as pessoas que eu não sou psicólogo, de que eu não tenho nenhum conhecimento teórico, eu só compartilho com eles as minhas experiências mesmo, mas realmente eu vejo que os filhos têm essa necessidade, não sei se por talvez algum medo ou receio de falar sobre isso com o pai, e aí me procuram porque sabem que eu já passei por isso, e talvez eu vá entender melhor, não sei. Mas realmente existe essa procura que você falou, sim. Bacana. Erasmo, claro que a gente está hoje numa pandemia, né, não podemos sair, aglomerar, mas como é que você pensa no futuro breve, né, da questão do relacionamento, do convívio social do Gu, né, como é que você está trabalhando isso com ele hoje, quando ele for para a escola, essa questão de um relacionamento social mesmo, né, de como é que de prevenir ele sobre bullying, sobre piadas sem graça, se você já está conversando sobre isso com ele, como é que, enquanto pai, como é que você está agindo já pensando no futuro? Então, eu converso isso com ele esses dias mesmo, eu conversei, que ele falou, né, que a gente está estudando em casa, não tem como ir para a escola. Eu falei com ele que é o seguinte, que independente do que disserem para ele, que ele é meu filho, que vai continuar sendo, assim como um dia ele virou para mim e disse que eu não era, né, porque ele ficou meio chateado lá. Aí eu falei para ele assim, que independente do que disserem para ele vai ser o meu filho. Se perguntarem por que não tem mãe, vai falar assim, não tem mãe porque meu pai gosta de ser sozinho, então não tem problema. Isso foi escolha do meu pai. E esses dias mesmo ele virou para mim e falou assim, pai, quando eu casar, eu vou cuidar de você e da minha mulher. Aí eu falei, que bom que você vai cuidar de mim, né? Mas enfim, que bom. Mas eu converso muito com ele sobre isso, eu falo com ele que, independente do que eles disserem para ele vai continuar sendo meu filho. Se alguém disser alguma coisa para ele que chatear ele comunica a alguém da escola, chega para mim, fala comigo, conversa comigo, não guarda as coisas para ele, sabe? Conversa comigo, porque eu falei para ele, sempre falo com ele assim, falei assim, filho, independente de qualquer coisa, eu sou seu pai, você é meu filho, mas depois de ser pai e filho, você é meu amigo, eu sou seu amigo. A gente não pode esconder nada um do outro, a gente precisa de sempre falar a verdade um pro outro. E aí ele entendeu. Então, assim, eu estou trabalhando dessa forma. Se acontecer alguma coisa, é comunicar alguém da escola, não arrumar a briga, porque eu não vou gostar disso, e chegar comigo e conversar. Se for preciso, eu vou até a escola mesmo, converso, faço uma palestra, entendeu? Vou lá na escola, como eu sou professor também, né? Ele vai estudar na rede que eu trabalho, eu vou lá, converso, falo com ele, falo com a turma sobre o que é ser filho ou pai por adoção, né? E assim vai. Ele é uma criança muito
muito esperta, sabe? Então, assim, acho que ele vai conseguir se sair bem. Como é que hoje ele se relaciona com as crianças da idade dele hoje? Como é que é o vínculo de amizades dele? Então, como a gente está nesse período aí de pandemia, ele não teve muita experiência ainda com muitas crianças, só vou dizer para você, até agora, só com 3 crianças, que são aqui meus vizinhos, né? Então, assim, mas ele é uma criança muito querida, sabe? Ele é uma criança muito querida, assim, que não tem como ninguém gostar dele. Mas eu sempre converso com ele, que ele veio com alguns vícios em relação a algumas questões às vezes, de palavreados, não de falar a palavra de baixo calão, mas, assim, falar algumas coisas que você tem que ir lapidando, né? Mas, assim, no convívio com as outras crianças, ele tem uma relação muito boa, sabe? Uma relação boa, bacana. Ele respeita as pessoas, é uma criança muito educada, entendeu? Uma criança muito educada. Maravilha. Bom, vamos partir do pressuposto que eu aqui em casa tenho o Isaac de 10 anos, né? O Bruno lá em São Paulo, né, Bruno? Mora em São Paulo? Isso. Tá. A partir do pressuposto que o Bruno lá de São Paulo, com o pai do Samuel e do Davi, também queira aumentar a família. Mas a gente não quer, né, cada um no seu canto, da forma tradicional. A gente queira adotar, Erasmo. Por que é tão difícil a gente adotar um filho? Né? Como é que é o procedimento hoje, você que está passando por essa questão burocrática, né? Quais os caminhos para uma adoção? Se você puder ajudar a gente aqui, vamos supor que o Bruno queira adotar agora, né, Bruno? Foi adotado um dia, agora eu quero adotar. Eu tenho 2 meus aqui biológicos e agora eu quero adotar alguém. Qual é o caminho? Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer você tem que procurar o fórum próximo da tua casa, né? Tem que ir lá no fórum, se informar. Você pode fazer um pré-cadastro também no site do TJ, enfim, da sua cidade, enfim. E você faz a sua inscrição, vai lá ou vai diretamente ao fórum e se informa sobre o que você precisa para você adotar. Tem que ser rico? Não precisa de ser rico. Não. Mesmo uma pessoa que não tenha trabalho fixo, ou seja, um trabalho de carteira assinada, vamos dizer assim, ela tem como fazer como posso dizer, ela faz uma declaração de que ela tem como manter uma criança, entendeu? Manter uma criança que tem... se a mesma pessoa morando numa casa alugada, ela pode ter filhos, isso não faz questão nenhuma. A questão toda não se buscam pais ricos para as crianças, e sim buscam-se pessoas, famílias, pretendentes, que possam dar uma condição mínima para poder aquela criança ter uma qualidade de vida, né? Daquilo que ela não teve durante o tempo que ela... né? E sim, sobre a questão de burocracia, em algumas questões, essa burocracia, vamos dizer assim, ela de uma certa forma, ela ajuda no período para você se preparar em relação ao que você realmente quer fazer, né? Existe depende muito também de comarcas para comarcas, de fórum para fóruns. A minha habilitação, por exemplo, levou 5 meses. Mas existem habilitações que levam 1 ano e meio. Isso depende muito também dos fóruns, porque às vezes também tem outras demandas dentro do fórum, não só para adoção, em que os fóruns precisam também fazer sobre adoção, fazer sobre outras questões lá, sobre família, enfim, que não é só para adoção. E sobre o fato de você demorar a encontrar o seu filho, já é uma outra questão de que você escolhe muito. Se você escolhe muito, a demora vai ser muito grande, né? Então, assim, por exemplo, o Bruno disse que ele foi adotado com 5 meses de idade. Foi isso, né, Bruno? 5 meses? Isso. Né? Hoje, se um casal ou uma pessoa for querer adotar uma criança de 5 meses, ela vai levar, em média, uns 5, 6, 7 ou 10 anos, porque existem poucas crianças nessa idade, pelo quantitativo de pessoas, né, para adotar. Então, entendi. Assim, e as crianças maiores estão no abrigo também, precisando de um pai, de uma mãe, né? Um adolescente precisa, né, de um pai e uma mãe. Então, essa é a demora. O perfil que você traça, né? Eu digo mais, que a demora
assim, a demora é maior pelo perfil que você traça do que a burocracia em si. Né? Perfeito. A burocracia em si é mais isso. Tem que facilitar o filtro, né? Por exemplo, você foi num menino de 11 anos, né? A maioria das famílias querem crianças pequenininhas, bebês, e aí é uma demanda muito alta, né? Exatamente. Eu quando fui traçar o meu perfil, eu coloquei criança de 0 a 12 anos de idade, qualquer etnia, tendo doenças tratáveis, e porque assim, como eu sou só, eu também não podia ampliar tanto para adotar uma criança com alguma necessidade, né? Porque eu sou sozinho, como que eu daria conta daquilo, né? Você também tem que ter essa noção, né? E Perfeito. então, assim, eu tracei mais ou menos dessa forma, então eu consegui bem rápido. Pessoal, o nosso tempo está acabando aqui, né? Vou dar para vocês aqui 1 minuto, infelizmente o tempo é bem curtinho. Agradecer demais a participação de vocês. Queria que o painel durasse pelo menos 1h30 para a gente falar mais sobre adoção, mas isso não impede a gente de continuar discutindo. Quero deixar aberto para vocês o Clube do Papai, o nosso portal, para falar sobre adoção, sempre que vocês quiserem. Se tiver algum assunto importante sobre o tema, tá? Pode mandar para a gente que a gente vai buscar o espaço para vocês. Começar pelo Bruno. Bruno, 1 minutinho para você fazer suas considerações finais aqui no nosso painel, por favor. Bom, agradecer aí a troca de informações, a troca de experiências também com todos. Deixar um recado aí para os pais que estão no processo de adoção ou que estão esperando, não tenham medo, eu vou dar conta, dinheiro, não, pula de cabeça nisso, que vai ser maravilhoso. Convidar todo mundo também para a página do Adotei Meus Pais, para que a gente possa continuar com essa troca. Conto com vocês aí também para a minha construção de paternidade. Agradecer muito o Esdras pelo convite, o Clube do Papai. O Erasmo também, nossa, história linda. Espero que possa passar a pandemia aí para a gente se reunir logo. Isso, vamos aglomerar. Vamos lá. Obrigado, Bruno. Vamos lá, Erasmo. Eu também quero agradecer, né, ao Esdras, ao Clube do Papai, a todos, ao Bruno, né, todo mundo que a gente está aqui fazendo essa troca muito importante, falando sobre adoção, falando sobre paternidade. E dizer também a você que deseja ser pai ou mãe, ou pai solo, enfim, uma mãe solo que esteja aqui, né, apesar de ser do pai, mas provavelmente tem mães aqui, que queira, vai, entendeu? Assim, se a escolha, vai, enfrenta. Não digo para você que vai ser fácil, porque nenhuma paternidade ou maternidade é fácil, né? Mas se você deseja realmente exercer a paternidade ou a maternidade, faça isso, entendeu? Porque, assim, se for botar na ponta do lápis o que eu tenho em relação a coisas não tão boas e boas, eu tenho aprendido muito com ele, eu tenho me tornado um homem muito mais humano, vamos dizer assim. Então, se você tem esse desejo, vá, e obrigado a todos, entendeu? E uma boa noite a todos. Muito obrigado pela participação de vocês. Bom, eu tenho agora aqui 2 recados importantes para quem está nos acompanhando. O primeiro recado é que a Conferência de Pais ela é totalmente gratuita, né? Então, todas as pessoas que se inscreveram não tiveram custo algum para participar das palestras. Nós temos aí uma semana toda ainda com muito conteúdo, com muito painel, né, para discutir vários assuntos. E para a realização dessa conferência, a gente contou com o apoio de algumas empresas patrocinando para subsidiar os custos. Uma dessas empresas, que é nossa parceira, é a Mundo em Cores. E a Mundo em Cores é um portal de conteúdo de educação para as famílias, de desenvolvimento infantil, de amamentação. São vários conteúdos, são 80 horas de conteúdo. E ela ofertou para quem se inscreveu na conferência 15 dias de acesso gratuito. Então, para você ter acesso a esses 15 dias, entra lá no nosso site da conferência, conferenciadepais.com.br, você vai ver um banner lá da Mundo em Cores, que é uma apoiadora da conferência. Ou você pode entrar no site www.mundoemcores.com/Conferência de Pais. Então, 15 dias de acesso gratuito para você conhecer. São vários cursos lá. Nós que somos da comissão organizadora fizemos o acesso e podemos atestar que são muitos profissionais envolvidos. A segunda informação, a segunda notícia,
que as pessoas que se inscreveram na conferência estão concorrendo a alguns sorteios, né? Então, no final de cada painel a gente está sorteando. Então, a gente vai sortear agora aqui uma camiseta da loja Pai de Verdade, que é do Fernando Alvarenga, um dos nossos criadores de conteúdo, da nossa rede de paternidade, tá? Então é uma forma da gente incentivar o empreendedorismo, incentivar os nossos pais empreendedores. Então, cruzada de dedo, eu vou virar o meu celular aqui agora para fazer esse sorteio. Nós vamos sortear uma camiseta da loja Pai de Verdade, tá bom? Vou virar a tela aqui, talvez, não sei se vai ficar bom, mas vamos tentar aqui, porque é ao vivo, né, gente? É ao vivo, vou virar aqui, vamos lá, sortear, olha aqui, número 196, tá bom? 196, vou abrir a planilha aqui e vou identificar na planilha quem é o número 196, e nós vamos fazer contato com essa pessoa. 196, eita, que agora é o seguinte, veio com os caracteres, vou pedir a ajuda da equipe técnica, porque está com aqueles caracteres especiais, né? Então nós vamos fazer contato, Josi, tá bom? José, estava com caracteres especiais, então José não consegui o endereço aqui, nós vamos fazer contato e publicar no Instagram, @conferência de pais, tá bom? Os dados vamos publicar lá o José, e o Clube do Papai, ou é Josi, me desculpe se eu estiver pronunciando errado aqui, tá, gente? Nós vamos fazer contato, o Clube do Papai vai fazer contato e vai enviar para você essa camiseta, tá bom? Quero demais aqui, mais uma vez, agradecer a presença do Erasmo e a presença do Bruno, agradecer a todos que passaram aqui colaborando, participando com mensagens que enriqueceram esse painel, agradecer a vocês dois que, de forma brilhante, contribuíram, né, para desmistificar muito sobre a adoção. Eu tenho certeza que ajudou algumas famílias a repensarem sobre a adoção. E a maior lição que eu levo aqui hoje, para a gente encerrar, é que a adoção não é um ato de favor, né, é um ato de amor. Você não está fazendo um favor em tirar alguém de uma instituição, você está fazendo um ato de amor, acolhendo alguém, dando amor, dando carinho, dizendo para essa pessoa que ela tem o mundo todo pela frente e que ela pode contar contigo. E assim aconteceu com o Bruno, quando ele tinha 5 meses, e assim está acontecendo com o Gu, com os 11 anos, com a atitude do Erasmo. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam nesse painel. Daqui a pouco, às 21h, teremos um painel que também é um tema relevante na sociedade, que é sobre papo sobre racismo com os filhos, tá bom? Um abraço a todos, fiquem conosco, um sucesso para todos da conferência, os meus amigos aqui, sucesso a Bruno e sucesso ao Erasmo na paternidade de vocês. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. A Conferência Online de Pais 2020 tem o apoio de Brasília Kids, Mundo em Cores, Metrópole Shopping, Shopping Pier 21, Clube Montreal, Pizza César, Escola da Parentalidade, Revista Meu Bebê, Clube do Papai.